Então, a distribuição gasosa anormal é devida a diferentes causas, né? Onde destacamos 4 aqui para vocês, né? Que é o ilho funcional localizado, o ilho adinâmico generalizado, também é conhecido como ilho difuso, a obstrução mecânica do intestino delgado ou a obstrução mecânica do intestino grosso. E na prática médica, na avaliação do exame radiográfico, é possível visualizar essas diferenças e entender e confirmar qual alteração está presente naquele paciente, gerando essa distribuição de gasosa anormal, devido a 3 aspectos que é avaliado e características peculiares que são apresentadas por cada uma dessas alterações. Então, o ilho localizado é a dilatação de 2 ou 3 alças no intestino delgado. Então, isso é uma característica chave na identificação desse ilho localizado. Só que, além disso, é avaliado A no reto sigmoide e A nos cólons. Então, a gente pergunta, há a presença de ar no reto sigmoide? Sim, porque é normal ter ar no reto sigmoide, certo? Na distribuição de gás anormal, na distribuição de gás normalmente, né? Lembrando que essa dilatação de 2 ou 3 alças é chamada de alça sentinela, né? É uma característica radiológica chamada alça sentinela. O ilho difuso tem ar no reto sigmoide? Tem. Na verdade, o ilho difuso, que acontece principalmente no pós-operatório, é caracterizado por possuir múltiplas alças distendidas. Além da distensão a nível do intestino delgado, há também a distensão a nível dos cólons, né? Então, os cólons estão distendidos também. Ok? E vem as 2 últimas causas que estão associadas à obstrução mecânica do intestino delgado ou do intestino grosso. E aí a pergunta que se faz é: a obstrução está acontecendo, por exemplo, do jejum para trás. Então, a obstrução ali do jejum para trás, né? Então, o jejum e o todo da região do duodeno está bastante dilatado, porque se está obstruído, o gás não passa e começa a acumular do ponto de obstrução para trás, certo? Então, essa é a pergunta que sempre tem que se fazer. Então, existem múltiplas alças estendidas, existem, né, do ponto de obstrução para trás, mas não vai possuir ar nem no reto, já que o intestino delgado é antes, né? Não chegaria o gás nem no intestino grosso e nem no reto, ok? Já é diferente uma obstrução do intestino grosso, porque do ponto de obstrução para trás está associada ali, né, a dilatação tanto do cólon, né, e ali não teria a presença da dilatação no reto sigmoide, porque o colo está antes do reto sigmoide. Então a gente precisa descrever a partir de agora cada uma dessas características que a gente viu na tabela, a gente conseguir visualizar a partir de agora detalhadamente. Então tudo que eu destaquei como achado principal lá na tabela, eu destaco aqui para vocês. Então, o ilho localizado, persistência de 1 a 2, 3 alças dilatadas no intestino delgado, conhecido como alça sentinela. E tem a característica de apresentar gás no reto sigmoide, porque é normal ter gás no reto sigmoide, né? Quase sempre. Então, está mostrando para vocês aí o gás, né? E a gente consegue avaliar que daqui até aqui acontece uma dilatação, né? Porque a gente consegue avaliar que é 2,5, 2,5 centímetros o diâmetro dessa alça. Se tiver maior que isso, quer dizer que está dilatado temporariamente ali. E essa alça sentinela se caracteriza, pessoal, pois ali pode estar tendo uma diminuição da função do peristaltismo, né, temporariamente, naquela região, que faz acumular gás, né, naquela alça intestinal, ok? Ou uma diminuição ou uma parada temporária do peristaltismo ali. Claro que tem várias causas, né, que podem vir a apresentar naquele paciente a alça sentinela. Aqui estão descritas para vocês algumas dessas causas, né, apendicite,
inflamação do apêndice, né? Colecistite, pancreatite, né? Que é a inflamação do pâncreas, a úlcera, a diverticulite, o cálculo ureteral. Quando eu falo de diverticulite, é uma condição que é apresentada muito em pacientes idosos, onde, na verdade, o idoso apresenta uma diverticulose, né? Que é a presença do divertículo, né? Que é uma projeção a nível de intestino grosso, e aquela projeção, né, como fosse bolhosa ali, pode se inflamar, né, o que a gente chama de diverticulite, certo? A diverticulite precisa ser avaliada, né, muito bem. Claro que pode solicitar uma tomografia do abdômen para visualizar aquela diverticulite, confirmar, né? Ou os médicos utilizam muito a colonoscopia para verificar a presença. A diverticulite, além de gerar uma alça sentinela, a diverticulite pode gerar uma perfuração intestinal, por exemplo, ou até mesmo uma obstrução do intestino grosso, certo? A outra condição é o hilo difuso, né? O hilo adinâmico generalizado, que está associado à distensão gasosa, tanto do intestino delgado quanto dos cóluns, onde apresenta então um nível elevado, né, dos chamados níveis hidroaéreos. Né? Os níveis hidroaéreos estão acentuados, ou seja, a presença de líquido e gás em grande quantidade em toda a região intestinal, né? Isso por causa da condição que o paciente se encontra naquele momento no pós-operatório, certo? No pós-operatório, principalmente a nível de cirurgia abdominal, né? Uma cesariana, né? Depois de uma cesárea, o que é que o médico fala para a paciente? Oh, por favor, senhora, não converse muito, né? Para que não acumule mais gás e retarde, né, a recuperação daquela paciente. Né? É importante que ela, né, evite, né, conversar para não acumular mais gases, que já tem grande quantidade ali devido à cirurgia que ela foi submetida, cesariana. Mas laparotomia, qualquer abertura a nível abdominal, pode vir apresentar esse hilo difuso. Então, como a imagem fica totalmente alterada, pessoal, olha a quantidade de gases na região, a quantidade de gases. Olha para isso aqui, ó, o tamanho da dilatação que acontece aqui nesse intestino. Isso tudo por causa do pós-operatório aí, por isso precisa, né, 2, 3 dias para começar a haver uma melhora, né, considerável nesse quadro aí. A obstrução mecânica do intestino delgado, como falei, do ponto de obstrução para trás fica dilatado, e como está dilatado no intestino delgado devido à obstrução, o que vem depois não tem gás ou tem pouca quantidade de gás ali no cólon e especialmente no reto. Claro que a gente destaca uma dilatação desproporcional do intestino delgado, né? Vai ter locais mais dilatados do que outros. E as causas principais, perguntar para vocês, são aderência e volvo, né? O volvo que a gente chama de bridamento. Esses são os dois principais. O que são eles? A aderência, lembre de um tubo, né? O intestino delgado é um tubo, né? E esse tubo cola. Então fica colado, então chama de aderência. Ah, como isso acontece? Isso acontece porque, por exemplo, as pregas intestinais são rompidas devido à presença de pólipos, que são massas celulares que rompem ali, e aí facilita que com o movimento da região do intestino delgado haja essa aderência. E aí é só cirurgia para restabelecer o fluxo normal ali naquele intestino delgado. O volvo, quando a gente fala, o bridamento, tem a ver com parte de um segmento do intestino delgado se dobrar em relação a outro segmento, ok? E gera uma dor muito grande, né? Quando o paciente tem esse bridamento a nível do intestino delgado. Além disso, a hérnia é uma condição, né, onde há protusão de segmento abdominal, né, devido à fragilidade ali da parede peritoneal, e aí
pode vir junto com essa protusão, parte do intestino delgado. Além disso, menos frequentes, mas ilho biliar e intussuscepção também são outras condições que podem gerar obstrução mecânica do intestino delgado. Quando a gente fala de intussuscepção, eu estou falando da invaginação da mucosa do intestino delgado. E o ilho biliar, quando eu estou falando de uma condição rara, onde o cálculo, né, sai da região ali da vesícula biliar e choca-se na região do intestino delgado de maneira rápida e agressiva e gera ali uma inflamação, gera ali um edema no local, obstruindo a passagem. Então, a nível de prevalência, as causas mais frequentes são aderência e bridamento. Então, isso clinicamente falando, tanto da aderência quanto do bridamento, gera naquele paciente dor abdominal, uma distensão na região do abdômen, bem como a presença de vômitos. Isso somente quando fala em obstrução intestinal alta, ou seja, obstrução do intestino delgado. Tá bom? Então, as alças delgadas diferem das colônicas, né? Diferem em relação às alças do intestino grosso, por sua localização central no abdômen e pelas características das pregas, falei para vocês, que ficam muito próximas entre si e ocupam totalmente a circunferência do intestino. Isso facilita que aconteça mais obstrução ou aderência e bridamento devido a essas características das pregas intestinais delgadas. Então, para você ver, olha como que fica dilatado. O intestino delgado é o tamanho do diâmetro do intestino delgado. Devido à obstrução, né, que está acontecendo ali, acaba gerando uma dilatação enorme de partes da alça do intestino delgado, né? Então, a obstrução mecânica do cólon é outra patologia que pode gerar a distribuição de gás anormal, onde daquele ponto de obstrução para trás vai estar dilatado, então a dilatação dos cólons até o ponto de obstrução, vamos dizer que está obstruído ali no colo transverso. Está obstruído ali no colo transverso, então do colo transverso para trás, ou seja, a região inicial do colo transverso, o colo ascendente vai estar tudo dilatado, certo? Se o ponto de obstrução for ali o colo transverso, entenderam? Claro que dali para frente tem pouco ou nenhum gás, certo? Por exemplo, no reto no sigmoide não vai apresentar nenhum gás ali, que normalmente teria, devido a essa obstrução, não haverá. Então, claro que outra condição que a gente precisa avaliar nesse paciente é a válvula iliocecal. Então, a válvula iliocecal, quando a gente fala, é a válvula que separa a região final do intestino delgado e o começo do intestino grosso, né? Existe uma válvula ali que separa, né, o ilho do seco, e essa válvula iliocecal, se tiver competente, a válvula impede que haja o retorno, né, do conteúdo do intestino grosso para o intestino delgado. Então, se tiver competente, nenhum gás vai passar novamente para o intestino delgado, ou pouco gás ali. Mas se tiver incompetente, tiver uma válvula que não está funcionando adequadamente, se fazer a abertura um pouquinho dessa válvula, o que é que vai acontecer? O gás vai retornar, já que o gás é volátil. Então, isso é importante sempre ser destacado. Claro que tem diferentes causas, né, que geram a obstrução mecânica do intestino grosso, né, além do volvo que a gente tinha falado lá do intestino delgado, aqui também está presente, né, o bridamento. O que é muito lembrado aqui são os tumores, né, porque existe o câncer de colo retal, né, que pode gerar essa obstrução no colo, a hérnia, né, principalmente, por exemplo, na hérnia inguinal, a diverticulite, que é aquela condição que eu destaquei para vocês, e que pode gerar essa obstrução, e a intussuscepção, que significa invaginação da mucosa, né? É importante que vocês saibam essas causas que geram obstrução intestinal baixa, que é essa obstrução mecânica dos cólons. Olha como fica dilatado, olha como a imagem fica dilatada
com grande quantidade de gás no intestino grosso, devido ao ponto de obstrução. Provavelmente o ponto de obstrução está aqui, ó, e aqui tudo ficou dilatado. Então é bem visível numa imagem radiográfica, certo, daquele paciente. Claro que além da condição de distribuição gasosa, existem outras causas, né, que geram alterações a nível abdominal e gerando até mesmo dores, né, o que a gente chamou de abdômen agudo naquele paciente, que são as calcificações e também as massas de partes moles, não é isso? Então, aqui primeiro destacando as calcificações. Então, a primeira pergunta que qualquer médico faz, né, aquele paciente, onde está localizada aquela dor, né, para que depois seja solicitado um exame de imagem e venha a confirmar a presença ali do cálculo, né, seja na vesícula biliar, seja no rim direito ou esquerdo, seja na bexiga, no ureter. Além disso, qual é o padrão desta calcificação, certo? O formato desse cálculo, né? Tem diferentes formatos, né? Claro que pode ter um cálculo amorfo ali, sem formato, mas tem alguns cálculos que a gente vai ver aí que pode estar no formato tubular, certo? Laminar, tá bom? Então, esse tipo de calcificação costuma ocorrer em que localização anatômica específica? Qual órgão? Qual a estrutura? Então, são perguntas que são feitas e, como eu falei para vocês, os padrões diferentes de calcificações, né, no formato de rim, né, que isso acontece muito nas paredes de cavidades, né, no formato linear, que acontece muito na parede de estruturas tubulares, e aí as outras alterações que podem vir apresentar, né, isso, né, a calcificação pode acontecer devido a N fatores, né, e um deles é a questão da alimentação e acúmulo, né, de sais, né, de oxalato de cálcio, certo? Por exemplo. Então, a gente consegue ver os cálculos, certo? Em diferentes locais, pode vir a acontecer, certo? Então, é importante que vocês entendam que existem essas alterações. Além da classificação, a gente destacou que existe o pneumoperitônio, que é o gás extraluminal. Esse gás extraluminal caracteriza pela perfuração a nível intestinal, que pode acontecer, né, o que a gente chama de abdômen agudo perfurativo, que tem como causas, por exemplo, a úlcera, a diverticulite, carcinoma, também presente ali, pode gerar essa perfuração a nível intestinal, ou muito frequentemente o que gera essa perfuração do intestino e faz com que o gás saia dali do tubo, né, saia ali da região intestinal, vá para a região do abdômen, né, e como o gás é volátil, tende a acumular abaixo ali do diafragma, são os traumas, né? Então, o trauma ali naquela região pode perfurar alguma dessas regiões e gerar o acúmulo de gás embaixo do abdômen, certo? Ou caso de pós-operatório também, pode vir apresentar esse pneumoperitônio, né? Esse gás acumulado abaixo do diafragma. E para avaliar essa condição, precisa realizar de maneira específica o posicionamento em ortostática, né? Porque nessa incidência, nesse posicionamento ortostática, AP a nível abdominal, que vai conseguir visualizar a presença do acúmulo de gás ali abaixo do diafragma. Então, essa característica que eu falei para vocês, abaixo do diafragma, né, e é o sinal principal da presença e confirmação do pneumoperitônio ali naquele paciente. Então, como eu estou mostrando para vocês aqui, então, pneumoperitônio aqui bem visto, a presença do gás aqui, ó. A gente já viu outras imagens onde a gente destaca a dispersão do gás pela região abdominal e aqui você vê um acúmulo de gás abaixo do diafragma. Então, uma característica importante de observar.
vou olhar com detalhe, certo? E, por último, as massas abdominais, que não são bem vistas, né, na radiografia, né, porque a radiografia tem essa limitação de avaliar partes moles, mas é importante destacar para vocês que na radiografia, né, hoje principalmente digital, que tem uma visualização, a gente consegue ver uma margem dessa massa abdominal. E fora isso, a gente também suspeita, ao realizar uma radiografia, porque vai apresentar naquele paciente uma pobreza de alça, pobreza de gás nas alças intestinais ali. Como você vê aqui, você vê gás aqui nessa região, só que nessa região tende a ter gás e não tem nenhuma presença aqui de região hipodensa nesse paciente. Logo, o que é que está acontecendo? Logo, tem a presença de uma massa abdominal. Claro que quem está vendo pela primeira vez tem uma dificuldade de conseguir avaliar na primeira vez, mas é fácil de ver. Ó. Vocês estão vendo aqui a margem, né? Aqui é um caso de esplenomegalia, inchaço do baço aqui. Então, dá para ver tranquilamente. Então, visualize essa alteração aí. Outros casos apresentando, você vê que tem uma pobreza de gás aqui, então você já vê uma alteração aqui. Hoje, com radiografia digital, a gente consegue realizar ali, né, um zoom. Quando a gente dá o zoom na imagem, a gente consegue ver melhor essa alteração. A gente consegue ver tranquilamente a alteração ali. Então, aqui é um caso, né, de um pseudocisto pancreático na região. E aqui a alteração a nível renal, que você vê gás nesse lado e logo olha para o outro lado não vê gás, então você já vê a pobreza, né, de gás na alça intestinal, então você já desconfia de uma alteração. Você sabe que tem uma alteração ali, talvez não saiba localizar onde seja, né, devido ao tamanho, né, dessa alteração, mas o médico pode prescrever um exame de imagem mais detalhado, como a tomografia computadorizada do abdômen, e verificar a diferença. Aqui é o rim esquerdo, aqui o rim direito, como apresenta um cisto renal bastante considerável nesse paciente. Então, bem claro, visto dessa. E aqui outra alteração que pode apresentar, né, uma densidade de partes mole aqui sobre a região da bexiga, uma alteração aqui que precisa visualizar melhor com algum outro exame de imagem, certo? Quando você aumenta, você vê uma densidade diferente aqui na região da bexiga aqui que precisa ser estudado melhor. É assim que a gente pensa. Né? Então aqui foi um caso de líquido na pelve, ruptura esplênica. A gente percebe aqui, ó, que não é normal, né, ter essa presença e essa alteração, essa margem aqui vista nessa região hipogástrica, e aqui a gente está percebendo essa alteração devido a ter feito ali essa radiografia do abdômen. Então é isso que eu gostaria de ver com vocês, e a partir daqui a gente vai ver a importância da ultrassonografia abdominal, que é um exame muito realizado no abdômen, e depois destacar a tomografia computadorizada.